Sejam bem-vindos a mais um episódio do TronoCast Podcast e eu hoje aqui não estou com o Ricardo Barbi. Muito melhor, né? Estou com minha esposa maravilhosa, Nana. Olá, boa noite, pessoal. Muito bom, muito bom. Mais uma vez nessa mesa, estreando a mesa em 2025, né? E nada melhor do que estrear com essa família. Eu tô apaixonada. Não dá nem pra dizer que é um casal, Não. porque temos um integrante especial nesta Sim. mesa. Eu queria ficar cuidando dele aqui de babá, mas não me deixaram. Não, pode compartilhar a mesa. E ele está aqui na mesa também, né? Mas dá um paninho cheiro, né? Quem sabe podia vir o quinto, né? Vamos falar então, né? Lucas Carminati. Quinto? Sim, nossa. Não. Se Deus quiser. Eu já fiz vasectomia, mas eu aceito, tá tudo bem. Lucas Carminati, Jéssica e Judá com a gente também. Que legal, gente, que legal estar aqui mais uma vez, né? Eu, segunda vez, minha esposa já pode pedir música, né? Já é a terceira vez que tá aqui. É quase sócia do TronoCast. Mas é um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Esse momento tão especial, ficamos um tempinho off depois do nascimento aí do Judá, agora estamos de volta. Uhul. Né, meu amor? De volta aos trabalhos. Literalmente, né? E com ele agora, né, junto. Nosso chaveirinho, onde a gente vai, ele vai junto. Não tem esse... Ai, mas eu não vou gravar, não. Aí, ó, não tem empecilho, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer arranja uma desculpa. Lucas, só tem esse dia. Não, vamos lá, vamos lá. É isso aí, bora. Só que assim, vai ter que ter mais gente. Não tem problema, vamos lá. É isso aí. Eu ainda falei pro Vai Deco ter assim, que o levar bebê vai. Ele assim, vai. E a Jéssica vai gravar sim com o bebê. Meu Deus! E a gente começa a viver uma coisa que casais com mais filhos têm, né? Vocês hoje, 3 filhos, certo? 3. Uhum. E acabou agora, também. Chega. Não sei. Não, tu tá da vendo minha como é que parte tá? chega. Não sei, essas coisas a gente vai esperar o que Deus tem pra nós. Mas, e a gente começa a viver uma coisa, cara, que é muito difícil a gente ficar sozinho e achar o nosso tempo, né? É verdade. E a gente é a mesma coisa, cara. Temos 4 filhos, às vezes tem que levar alguém junto pra fazer alguma coisa, senão o negócio não vai acontecer, né? Então, e aí pra vocês dois, a gente tem que começar a achar tempo pra ficar junto. É claro que nessa idade ainda é mais difícil, né? Tem que esperar um pouquinho. Mas daqui a pouco a gente vai ter que... Você vai ganhando as confianças, assim, né? A gente sabe que tem pessoas muito preciosas que caminham com a gente, que ali na igreja que a gente já confia e tal, porque querendo ou não, né? 3 meses, tem toda uma série de cuidados ainda, exigências, né? Agora que tá indo para as próximas vacinas, mas a gente é feliz por isso, mas de fato, quando não tem o infantil na igreja ali, ó, parabéns às tias lá do infantil. Parabéns. Viva o Ministério Infantil. Cuidam lá. E o legal é que eles ministram mesmo, né? A vida das crianças. Então, Davi fica lá no infantil, aí benção. Mas quando não tem infantil, quer correr a igreja toda. Aí a igreja é grande, então tem que ficar de olho, né? Então, fica um pouco mais difícil, mas também não é empecilho, não. A gente tá sempre lá. Toda quarta-feira a gente costuma passar o dia inteiro na igreja, né? A gente chega às 8 da manhã com a turma toda e fica lá até 10 horas da noite, que a gente começa na manhã de consagração, depois tem almoço com Deus, depois a tarde da fé, depois a quarta fé à noite, e a gente vai embora só depois das 10. E aí a gente se habitua lá, né? E vai se adequando, tem que levar um monte de entretenimento para as crianças. Vai mudando ali. Levar as marmitinhas prontas, fruta e enfim. Então, a família tá de parabéns, mas um parabéns especial pra mãe, né? Ai, meu Deus, não, olha. Até porque quarta-feira, como eu tô muito envolvido nas coisas da igreja, ela acaba se virando nos 30 mesmo. Minha mulher é maravilhosa. Uma guerreira maravilhosa, meu Deus. Se eu fosse ela, nunca que eu ia vir gravar com o bebê, senão não vou, gente. 10 com o bebezinho. E ela aqui toda maravilhosa. Já deu de mamar, já, né? Tá aqui. Tá aqui, ó. Ele já tava ali conversando, resmungandinho. Tá no drive-thru ali. Então, e a gente, cara, começa a ver que a gente tá cumprindo o mandamento, né? Estamos povoando essa terra. Isso aí. Não, é a parte boa do negócio, né? Foi legal que a gente veio, a primeira vez que a gente veio aqui, a gente contou bastante da nossa história, né? Sim. E isso, na época, já tinha o Davi, né? Já tinha o Davi também. Sim. Pedro e o Davi. O Judá ainda não tava nem nos planos. Mas Deus mandou, então estamos aí, né? Mas no segundo podcast, eu acho que tu tava aí grávida. sim, ela foi tava bem no grávida. comecinho. Foi bem no comecinho, né? Já veio grávida aí, já falaram sobre, né? Foi legal? Foi bem lá, legal. Foi As bem mamães legal. aqui conversando, né? Tudo doido aqui também, né? Não, Tudo sim. bem doido. A gente Faltou tenta tempo. mediar, Faltou. mas quando a gente tá fora, surge essas coisas. É, top. Mas é o que
Eu tava pensando até esses dias, né, sobre isso, porque é complicado ir pra igreja com tanta criança, né? Porque a gente tem que olhar as crianças e a gente tem que adorar e tal. E aí eu pensei assim, nossa, Deus, eu tinha meu momento lá de estar no louvor, eu tinha meu momento de ficar sentadinha na palavra, agora é tudo de novo. E aí veio aquele negócio, né? Esse é o meu momento de adoração agora. Sim. É cuidar deles. Porque a gente reveza, com certeza. Ele tem um envolvimento maior, porque ele participa do louvor e tudo mais, né? Até ele, às vezes, quer me dar o microfone, eu corro. Não, eu tenho que cuidar das crianças. Mas eu sei que minha hora vai chegar. Não vai dar mais pra correr por causa das crianças. Então, é o meu momento de adoração com eles. Eu posso estar, às vezes, lá atrás na igreja, andando, eu posso estar do lado de fora, no hall de entrada, mas eu sei que aquele momento eu também estou adorando, porque eu estou cuidando de alguém que Deus me confiou de um jeito, né, diferente. Então, é aquele momento que eu não posso ficar falando, ai, agora, que droga e tudo mais. E até na semana passada, eu acho que foi o primeiro culto de verdade que eu fui, não, na virada do ano, né? Foi o primeiro culto que eu fui com todo mundo e sozinha, assim, né? Vamos ver o que vai dar, Jesus. Ajuda aí. E eu falei assim, e a palavra e o louvor e as coisas aconteceram, fluíram, e veio gente, deu colinho e ajudou. E eu falei, sabe, eu tava com aquela aflição e no final do culto eu já tava chorando, ai, obrigada, Jesus. Porque a gente tem que cuidar das coisas de Deus e Ele cuida das nossas, né? É verdade. Então, eu acho isso muito importante, que a gente tem que adorar a Deus com o nosso momento, sabe? Então, o meu momento de adorar tá sendo agora na maternidade. E pode ser que daqui a 2, 3 meses seja diferente, né? Que ele vai poder ficar com alguém, vai poder ficar com a avó, ou até ele vai crescer. Daqui a pouco eles estão viajando sozinhos por aí, né? Como a filha de vocês, tá? E coisas que são fases que a gente vai viver. E aí, daqui a pouco, qual vai ser o meu empecilho de adorar a Deus, né? O que eu vou dizer aqui? Eu não posso ir pra igreja, eu não posso fazer isso porque eu tenho o quê? Então, eu não tenho que colocar esperar esse momento chegar, né, Jéssica? Eu tenho que fazer com o que eu tenho agora. É isso aí. A gente até tem conversado bastante nesses últimos tempos de uma música que tá no hype aí, né? Que é o É Ele, né? Que muita gente cantando, ministrando essa música, muitos pela beleza da música, da composição, que é maravilhosa, arranjo top, mas muitos sem entender a profundidade da letra, né? E aquela parte que diz, perdendo tudo por amor e alegria. E tu vê que pessoas, por qualquer motivo, já deixa de cultuar, já deixa de ir na igreja, sabe? E, tem gente que chama a gente de louco. Na verdade, a gente não é louco, a gente sabe para onde que a gente vai, aonde a gente tem que criar os nossos filhos, né? Foi assim com Pedro, foi assim com Davi, não vai ser diferente com Judá. Os três vão continuar crescendo no mesmo caminho daquilo que a gente tem direcionado eles para viver, porque a igreja hoje é a nossa vida, é o nosso ministério, é o nosso chamado. Claro que a gente tem a nossa primeira igreja, que é a nossa casa, onde a gente, obviamente, sempre está muito bem alinhado, e tem dias que já aconteceu, né? De a gente ficar em casa mesmo descansando, porque aquele dia uma criança não estava bem, ou até a própria Jéssica, ou eu não estava bem, tudo bem. Mas na maioria dos dias, a gente enfrenta situações adversas para estar lá, né? Sempre tem um empecilho na hora de sair de casa com uma criança, mas a gente vai, a gente não deixa de ir, não deixa de estar. Tá querendo falar alguma coisa de gente? Pode compartilhar, meu, não tem problema. E às vezes eu vejo, sabe, pessoas assim, tô cansado, isso e aquilo, sabe? Enfim, né, eu fico um pouco preocupado com esse tipo de situação quando a gente vai para essa questão de cantar algumas músicas, de até de certa forma adorar, sem de fato entregar a nossa verdade para Deus. E a gente sempre fala, né? A gente participa às vezes de coisas da família, a gente vai e já dizendo assim, a gente vai, mas tal hora a gente vai sair para ir para a igreja. Então a gente já deixa meio avisado, porque eu tenho uma frase, todo mundo dá risada quando eu falo, né? Mas se organizar dá para fazer tudo na vida. Então, se tiver seus horários, quanto tempo você vai ficar lá, já combinar entre a família, tal hora a gente tem que sair, tal, tudo funciona. É só se organizar. Agora, o que eu vejo é que as pessoas vão arrumando desculpas e vão deixando Deus de lado. Quando a coisa aperta, quer procurar a Deus, mas quando está tudo bem, não procura a Deus como deveria. Então, tudo isso eu acho que precisa estar dentro da composição, de como minha esposa muito bem falou, cada área que a gente... ela já foi direcionando o assunto aqui, eu acho. Mas cada área que a gente toca, a gente adora, né? Isso a nossa vida tem que ser uma expressão de adoração. Não é, né? A gente não pode confundir, achar que é só quem canta que adora. Não, todo mundo adora. Todo mundo, cada um que se entrega no culto está adorando. É uma mãe cuidando de
uma criança, está adorando. É em casa, lavando a louça, eu estou adorando. Então, Trocando fralda. Dando de mamar, né? Porque você começa a entender que cada pontinho desse foi Deus que te confiou, que te entregou para que você faça aquilo com excelência, na sua casa, na igreja, no seu trabalho, em tudo que você tocar. É que, na verdade, eu também passo por isso, né? E principalmente quando as crianças eram pequenas. É que a gente parece que não dá valor a essas atitudes. Parece que a gente dá mais valor quando a gente é reconhecido pelas pessoas o que tá fazendo. Na igreja, quando ela tem no ministério, quando tá tendo lá, tá lá na frente, né? Aí as pessoas, ela tá sendo valorizada, tá? Mas, na verdade, nos pequenos, no dia a dia, na rotininha ali a gente adora a Deus a todo tempo, né? É saindo de casa, dando até um bom dia pro porteiro, pro zelador, né? Diário, né? Tem um momento da Bíblia que eu gosto muito, quando fala a respeito de Mefibosete, que ele ficou guardado durante um tempo, né? E Davi usa de benevolência, procura alguém da casa de Jonatas e ele acha, numa cidade chamada Lodebar, que era conhecida como Casa do Silêncio, uma pessoa chamada Maquir. E Maquir é citado na Bíblia essa única vez. Só que Maquir é a pessoa que guardou Mefibosete e cuidou de Mefibosete desde quando ele chega naquela cidade de aleijado. E ele é citado na Bíblia só dessa vez, mas é o cara que cuidou das feridas de Mefibosete, que tratou o Mefibosete aleijado, né? Que precisou provavelmente fazer curativos, fazer um monte de coisa. E ele cuidou ali de Mefibosete para que agora viessem até ele e levasse Mefibosete de volta ao palácio. O que isso significa, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente não dá valor aos maquir da nossa vida. São as pessoas que a gente não... Quem foi a pessoa que evangelizou Billy Graham? Que falou de Jesus para Billy Graham? Quem foi a pessoa que falou de Jesus para o fundador da Assembleia de Deus? Olha isso. São os maquir que passam pela nossa vida e muitas vezes a gente não valoriza. São as pessoas que estão nos bastidores. Quem são os maquir da igreja hoje? Você chega na igreja, está tudo pronto. O ar-condicionado está ligado, os envelopes estão na cadeira, alguém já limpou o banheiro, já tem copo lá no bebedouro, o som está ligado, a iluminação está funcionando. E as pessoas às vezes não se dão conta. Chegam lá, está tudo funcionando, porque tem algum maquir que na terra do silêncio ou nos bastidores fez tudo funcionar sem que muitas vezes ninguém veja. Às vezes todo mundo sabe o nome do cantor principal lá da igreja, né? O Lucas Carminati, cantor principal, legal. Mas às vezes a pessoa não sabe quem é a Jaqueline, quem é a Maria, quem é a Joana, que está lá no Ministério Infantil cuidando dos nossos filhos enquanto a gente está adorando. Alguém que está ministrando a vida do seu filho para que você possa fechar o olho e adorar e ficar tranquilo, né? Vocês como mães sabem muito mais que a gente como pai. A gente na nossa igreja, a gente estudou um pouquinho sobre algumas mães que tiveram filhos que fizeram a diferença, tipo Thomas Edison, esses caras, né? Exatamente. E por trás foram as mães que deram palavras para eles continuarem, palavras assim, tipo, de fé mesmo, né? E profetizando sobre a vida do filho, que fez toda a diferença, que eles acreditaram naquelas palavras. E Thomas Edison foi expulso da escola, recebeu uma carta e a mãe disse: o que ele está dizendo? Que você tem que ficar em casa, meu filho. Isso, você é muito inteligente. Você é muito inteligente. Inteligente demais para estar nessa. E o cara, olha só, aonde ele chegou. Né? Então, assim, tudo isso faz total sentido dentro da igreja também. E todas essas pessoas que estão lá, que a gente não vê, eu acho que muitas delas são até mais importantes, às vezes, das que aparecem. Porque quem aparece, às vezes, só chega naquele momento ali, aparece e vai embora. Né? Mas eu estava até brincando aqui nos bastidores, né? O quanto o som é importante. Se esses microfones não funcionarem, como que a nossa voz vai chegar para quem está assistindo a gente? Assim é também na igreja. Se o ministério de som, de música não funciona, como que as pessoas vão receber a mensagem? Né? Se o pessoal da transmissão lá da TV não fazer funcionar devidamente, se a voz não estiver chegando de forma nítida, quem ficou em casa assistindo o culto online, se a Renatinha não trabalhar ali Então isso é algo muito sério, que a gente precisa entender, que eu vejo que muitas pessoas que aparecem são muito valorizadas e as que não aparecem são pouco valorizadas, né? Só que muitas vezes elas que fazem total diferença. Eu uso muito a analogia do prático, né? Sabe o que é o prático? Não sabe? Não, eu sei o que é, mas eu sei a analogia. O prático é o cara que manobra o navio. Ninguém vê, né? Todo mundo acha que quem comanda o navio na hora do porto é o comandante. Não é o prático. E é um cara que é super valorizado. Por que ele é super valorizado? Porque o salário dele passa a ser muito ínfimo em relação à quantidade de carga que tem no navio cargueiro que está levando
trilhões, quadrilhões de dólares. E o salário dele passa a ser pequeno. Mas o trabalho dele faz total diferença. Ele trabalha por pouco tempo e muitas vezes ninguém vê. Mas é o trabalho mais precioso e fundamental para um navio encostar e atracar no porto. É assim também na nossa vida. Muitas vezes o trabalho de alguém que estende a mão, que segurou uma placa dizendo Jesus te ama, seja bem-vindo. Às vezes aquilo ali curou mais a vida de alguém do que propriamente uma palavra que foi liberada do altar, que a pessoa chegou tão transtornada, envolvida com algum problema que ela teve ao longo do dia, ao longo da sua vida, que ela senta lá e ela está só imersa numa pressão, mas alguém vem, abraça ela e diz, Jesus te ama. E aquilo ali cura. E essa pessoa que abraçou, falou Jesus te ama, muitas vezes ninguém sabe o nome. Ela não apareceu, mas ela fez a diferença na vida de alguém. Então eu até quero já no início de tudo isso aqui encorajar você que está assistindo a gente aí, que às vezes está dizendo, mas eu só estou nos bastidores. Você faz a diferença. Com certeza. Saiba que você faz a diferença. Eu tive uma crise, assim, tipo, dessas. Porque as pessoas falam assim, tu não trabalha fora? Não. Então... Fora não, mas Deus vem aqui em casa. Deus fica o dia todo em casa, cuidando das crianças. E só que aquilo pra mim, assim, no início machucava demais, sabe? Porque assim, realmente, gente, eu não trabalho, eu não faço nada. Trabalho. Só que aí depois, o Espírito Santo me mostrou no coração exatamente o que a Jéssica falou, sabe? É trocando fralda, é cuidando das crianças, é dando banho, é dando janta, é cuidando mesmo, né? É um ciclo sem fim, né? É um ciclo Começa sem fim. no café da manhã, lava a louça, faz almoço, lava a louça, prepara o café da tarde, é lanche, lava a roupa, passa a roupa. Meu Deus, é assim. Sim. Eu aprendi a valorizar muito a minha esposa quando ela fez as cesáreas que ela precisou fazer. E aí eu tive que assumir as tarefas. Aí você passa a valorizar. Mas foi interessante que, assim, durante um bom tempo da nossa vida, a gente tinha um combinado, né? Ó, você vai ficar em casa cuidando das crianças, então eu tô fora, vou estar suprindo, mas assim, eu vou chegar em casa e eu não toco a mão em nada, beleza? Beleza, o combinado não custa caro, é o nosso combinado, não critique a gente, faça o seu combinado, aqui sempre funcionou. Mas é a partir do momento que a gente abriu mão, né, renunciou ali o trabalho secular tal, e passou a viver durante um tempo ainda dessa construção, até que a gente começasse realmente a ter uma sequência de trabalho assim fora, né, de aconselhar pessoas tal. Eu fiquei um tempo em casa. Pô, eu vou ficar sentado no sofá, né? Não vou usar aquela expressão, mas que você está imaginando aí. Claro que não. Vamos ajudar a esposa, vamos lá botar a mão no arado. E às vezes que eu estava ali lavando a louça e tal, várias ministrações, né, que nasceram dali, desse tempo de serviço em casa, onde Deus começava a falar, a trabalhar comigo em casa. Quando, na questão da maternidade, da paternidade nesse caso, né, e da maternidade também, Deus falando sobre isso. Então, teve até uma palavra que eu até ministrei no Dia dos Pais na igreja, e Deus me falou muito sobre presentes ou presença. Essa grande diferença, porque tem muita gente que quer suprir a sua ausência com presentes, e na verdade as pessoas só precisam da presença. E assim é também com Deus. Muita gente procura a Deus para receber os presentes que Deus pode dar, e não pela presença dele na nossa vida. Às vezes a gente não precisa dos presentes, a gente só precisa da presença. E a presença vai nos transformar tanto que no fim a gente vai receber muitos presentes. A questão é o que você busca. Porque se eu compro a atenção do meu filho só com presente, o dia que eu não der mais o presente, eu não tenho mais a atenção. Assim também é com Deus. Se eu busco a Deus só pelos presentes, o dia que ele deixa de me dar alguma coisa, então não vou mais buscar a Deus, porque ele deixou de me dar alguma coisa. E Deus até me deu uma canção que chama, né? Não há nada melhor que tua presença, nem palavras que possam expressar quem tu és, Jesus. És o meu presente. Só que não presente de presente, meu hoje. Uhum. Né? Que a gente precisa entender que se Deus for o nosso hoje, nosso amanhã está garantido. A questão é que as pessoas só querem olhar para amanhã, e esquecem que o que a gente precisa fazer está no hoje. Então a gente tem que buscar isso, buscar a presença, né? Entender que a gente precisa viver uma vida extraordinária dentro da nossa vida ordinária, do cotidiano, daquilo que a gente faz. Porque eu vejo assim, acho que estamos caminhando para um lado interessante aqui. Eu vejo muita gente dando atenção para quem não gosta dela, funcionário engolindo sapo de chefe,
em troca de um salário, e as pessoas que não gostam dele, que querem o seu mal, que às vezes querem te depreciar, e chega em casa, briga com a esposa, que é o bem mais precioso, que é a pessoa que está ali todo dia, lado a lado contigo, vivendo a vida, desfrutando tudo, que vai estar do teu lado, independente do momento, da circunstância. Né? É o marido que chega lá, sorri para todo mundo na rua, chega em casa carrancudo com os filhos. Não faz sentido. Isso tem que ser o inverso. A gente tem que estar em casa muito bem estruturado. A casa é o nosso foco de adoração. A casa tem que ser onde todo mundo vive bem, vive em harmonia. Minha esposa compartilhou aqui com vocês que eu tô chegando em casa, eu tô abrindo a porta, o meu filho já grita, papai. Não tem nada melhor que isso. Agora, será que quem está nos assistindo, quando chega em casa, os filhos falam, papai, que saco, ele chegou. Como é a sua recepção na sua casa? Isso é algo que a gente precisa analisar muito bem, porque tem um monte de gente que quer subir no altar e pagar de santo e falar um monte lá, mas a sua casa está destruída. E não faz sentido, porque no fim das contas a colheita disso não vai ser boa, não vai ser favorável. Você tem que plantar na sua casa aquilo que de fato é a sua verdade, e aquilo que você vive de verdade vai transmitir para as outras pessoas. A gente tem vivido algo interessante na nossa vida, porque a nossa família toda participa, graças a Deus, hoje está todo mundo dentro da mesma igreja. Então, meu pai, minha mãe, minha irmã, né, meu cunhado, a minha cunhada, o nosso outro cunhado, enfim, né, o pastor Marlon, o meu sogro e minha sogra são pastores também da Mais de Cristo em Lages. Então, todo mundo envolvido na igreja. E o que é legal? Eles mesmos falam, pô, a gente olha para vocês e fala assim, que fé é essa? Como é que consegue viver assim? É porque, assim, se Deus fala a vida toda com você, o que ele vai fazer? Quando ele começa a fazer, você vai duvidar? Não faz sentido. Né? Quando ele começa a executar aquilo que ele prometeu que ia fazer, agora é o momento de desfrutar, de ativar a fé e de viver isso em casa, adorar em casa, né? Ter um tempo de secreto em casa, mas também ter um tempo coletivo em casa. Lá em casa a gente senta para almoçar. O Davi tem 2 anos, ele nem fala direito ainda, ele fala do jeito dele, mas é da mão e vamos orar. O Pedro também. Ô, gente, nós vamos comer sem orar, que às vezes está na correria, né? Ou aí o próprio filho vai fazer 10 anos agora puxando a orelha do pai. É isso aí, exemplo. A gente tem que fazer, tem que orar, tem que ensinar os nossos filhos a ler a Bíblia, tem que estar imerso. Nosso filho faz devocional lá, Café com Deus Pai, todo dia. Todo dia ele lê, ele compartilha. E aí, o que tu aprendeu? Ah, hoje eu aprendi isso, isso, isso. E a gente vai, conversa sobre a Bíblia e fala, mas tu sabe por que a Bíblia está falando isso? Que ontem mesmo a gente estava conversando, né, no diálogo ali do Café com Deus Pai, é que a mãe dizia que o menino não poderia adorar mais os brinquedos do que a Deus. Deus tem que ser o primeiro, Deus é o nosso herói, e não o Homem-Aranha, Super-Homem e tal. Então tem que buscar Deus em primeiro lugar. Eu comecei a falar para ele, filho, a importância de buscar Deus em primeiro lugar, colocar Deus como primeiro da nossa vida. A gente tem feito isso aqui em casa, né, pai? E a gente tem vivido milagres, né? Porque assim, a gente vive uma vida missionária há quase 2 anos. Então, a gente vive da fé, literalmente, né? Faz pouco tempo que a gente tem agora um recurso fixo de uma ajuda de custo, assim. Pouco tempo mesmo. Enfim, desde que o Judá nasceu, talvez 3 meses, 4 meses. Até então era na fé. Mas ano passado inteiro, vocês sabem, né? Quanto custa um colégio hoje. Nosso filho estudou num colégio particular. A gente, sem ter R$1, pagamos rigorosamente em dia a escola do nosso filho sem ter R$1. Deus todos os meses mandou o maná, trouxe provisão e ele vivenciou esse milagre. Ele contemplou com os olhos dele, porque o sonho do Pedro era estudar na escola que ele estuda. Eu não vou fazer propaganda de graça aqui, mas vocês sabem de qual escola eu estou falando, né? E o Pedro vivenciou isso. Ele foi para a escola que ele queria e todos os meses Deus deu um jeito. É gente que ofertou daqui, veio o recurso de lá. O que é isso? Fé. A gente vivencia e exercita a fé todos os dias da nossa vida. Todos os dias a gente adora a Deus com a nossa fé. Amor, fala um pouquinho aí que só tá dando eu. Deixa o Deco falar também. O Deco vai falar. A gente estava falando um pouco de adoração, de como a gente pode expressar a adoração com tudo que a gente faz, né? É verdade. E a gente vive lá em casa uma questão muito da... A Anabela é muito forte, minha menina mais nova, né? Tem o Ethan, mas ela... Né? E a gente vê... e aí quando Jesus fala sobre os pequeninos e a pureza e a verdade que aquela menina tem, e a gente passou, eu contei até num episódio de Natal, que a gente passou por uma situação em casa onde as 2 orelhas dela
tarraxinha, né? O nome, né? A tarraxinha do brinco ficou pra dentro da orelha, né? E eu, como bom prático, já pensei que tinha que ir no médico tirar. Então a minha ideia era levar no médico e até briguei com ela. Não, vamos levar no médico, vamos resolver. E ela olha pra gente, Lucas e Jéssica, e diz assim, não, pai, eu já tô vendo a tarraxinha na minha mão. Ela vai sair. Eu já vejo ela na minha mão. E ela começou a orar por aquilo. Uma semana depois, a primeira tarraxinha caiu. E na outra semana, a segunda tarraxinha caiu. Sem ninguém mexer. Eu tentei mexer um dia. Ela gritava de dor e não resolvia. Nem aparecia a tarraxinha. Nem aparecia, tava pra dentro da orelha. Então, assim, a gente tem, né, e eu vejo isso na vida de vocês, né, que tem vivido uma vida onde a gente consegue colocar nossa família numa mesa, de compartilhar um testemunho, compartilhar uma história de fé, compartilhar, a gente vive os milagres no dia a dia, cara. É isso né? mesmo. E essa é a verdadeira expressão da adoração. Né? A gente pode falar aqui o que a gente quiser, na verdade, né? Mas vivenciar o que a gente vive e as experiências que a gente tem, talvez a gente não consiga nem expressar para compartilhar. Né? Do que de fato nós estamos construindo nos nossos filhos. E eu sei que isso é um desafio. É um desafio para mim que trabalho fora. Porque é que muitas vezes chego à noite, sabe? Que às vezes não consigo ter uma refeição em dia em casa. Sim. Entende? Sim. E filhos estudando de manhã e filhos estudando à tarde. Né? A Nana tendo que correr de um lado para o outro, que a gente compartilhava agora há pouco. Né? Então eu acho que nós vivemos de fato um desafio de continuar construindo isso no nosso dia a dia. Eu tento, cara, isso é o meu jeito, né, que a gente conseguiu. Eu tiro alguns dias, né? Eu nos finais de semana eu tô sempre presente, nos dias de semana sempre que eu consigo, mas não é todos os dias. Sim. Né? Mas de estar junto numa mesa, de estar junto, fazendo alguma coisa junto em família. E eu sei que meus filhos estão crescendo. E fica cada vez mais difícil, né, de fato, de tu colocá-los no mesmo ambiente ao mesmo tempo. Porque vão criando amizades, vão criando relacionamentos. Né? A Gabi, por exemplo, está na mais de Cristo. Né? Sim. Então, ela não está exatamente no nosso vínculo hoje de igreja. A gente está na presbiteriana ainda, né? Eita, o que tu está querendo dizer? Nada, né? Não sei, tire suas conclusões. Mas ela, inclusive, está no louvor lá, né? Sim. Então esses... Mas assim, eu acho legal isso aí que tu falou, porque eu não quero ser mal interpretado aqui, né? Não tô dizendo que, não vou mais trabalhar então, vamos ficar todo mundo sentado em casa. Não é isso, né? A gente não pode ser omisso também, né? As contas estão aí. E eu louvo a Deus hoje por ter essa oportunidade e eu dou muito valor a algo que eu também não tinha essa oportunidade de sentar assim com meu filho, almoçar, poder levar ele na escola, voltar, ter esse tempo de a igreja ser perto da escola dele, a gente poder às vezes estar esse momento junto, né? Mas o fato é, como você falou, você dá um jeito de estar presente. O que me preocupa hoje é o pai que trabalha o dia todo, daí chega em casa e usa desculpa, não, tô cansado. E aí a vida vai passando, os filhos vão ficando para trás, e aí talvez seja um pouco tarde para querer recuperar essa atenção, porque é responsabilidade nossa como sacerdote, como homens, de a gente não tem que fazer o que a gente gosta, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes é jogar de lado o cansaço e dizer, cara, eu tô cansado, mas eu vou largar o celular, eu vou dar uma atenção, porque às vezes 30 minutos, 1 hora que você fica com seu filho, já foi suficiente, você já criou essa relação. Agora, filho, obrigado, agora o pai vai tomar um banho, o pai vai dar uma descansada, vai fazer outras atividades. Agora tem gente que tá sempre na desculpa, mas se o cara chama para jogar bola, ele dá um jeito e vai jogar bola. Se o cara chama pro churrasco, ele dá um jeito e vai jogar. As prioridades, né? Exatamente. Ontem eu passei por uma situação dessa, né? Não tô aqui falando pra criar qualquer coisa, mas pra compartilhar mesmo. Eu tava no trabalho e ontem meu filho estreou numa escolinha no Kretzer. Só fazendo propaganda, agora eu tô fazendo. Léo, vamos ter que conversar. E aí, cara, eu saí do João Paulo, 4:30 da tarde, pra ir levar ele na escolinha, 5 horas, começava às 5 horas. E fiz toda a escolinha com ele, 6:30, deixei ele em casa, voltei pro trabalho. É isso aí. Entende? E qual é a figura que ficou marcada no coração do teu filho? Meu pai veio na minha escolinha e tal. Eu vejo assim, tem gente que não tem essa marca, que a avó que levou, o avô que levou, e enfim, é claro que às vezes tem os percalços da vida, acontece, tá tudo bem, mas o que me deixa um pouco apreensivo, né, com a criação de filhos, da questão do homem, da paternidade, do exemplo,
é que tem coisas que até os 12 anos é o homem que vai formar no caráter do filho e da filha também, não? Tem gente que acha que é só do menino, né? Não, é da menina também. Aquela figura de pai, né? Aquela questão da presença masculina. Cara, tem homem que não entende isso. Eu não tenho filhas meninas, tu tem, mas tem gente que não Elas dá o exigem devido... mais ainda, tá? Isso, exigem você mais. tem que ser o primeiro a dar Sim. flores pra tua filha, não um pé rapado que fiz vai isso com chegar lá, um todas. gavião. Fiz isso com todas. Não, tem que elevar o nível para quando elas forem procurar marido, colocar o nível mais É acima isso ainda. aí. De elas entenderem que elas são tão valorizadas em casa a ponto de que alguém que vai querer, entre aspas, tirá-las de casa para formar uma família, tem que dizer, cara, tu tem que ser no nível do meu pai. O meu pai cuida de mim, o meu pai me abraça, o meu pai conversa comigo, o meu pai me deu flores, o meu pai E sabe me uma ama. coisa? Como tu trata a Jéssica. Exatamente. É assim que teus filhos vão olhar, ou é assim que as minhas filhas olham, o Exatamente. jeito que eu trato a Nana. Porque elas provavelmente vão procurar um homem muito próximo ou muito longe do jeito que eu trato Exato. a Nana. Né? Então o que a gente Perfeito. está construindo dentro da nossa casa é isso, dando exemplo o tempo inteiro. Daquilo que tu prioriza na tua vida, né? Desde tempo devocional, desde um tempo com Deus, as músicas que tu escuta, o filme que tu vê. Cara, tu tá construindo as pessoas não pelo que tu fala, mas pelo que tu faz o tempo inteiro. Quer ver um exemplo? Às vezes acontece uma discussão em casa, é normal, faz parte, né? E aí a gente, né? Eu sou sanguíneo, eu acabo me exaltando, 5 minutos depois eu tô bem. A minha esposa é colérica, né? E fleumática. Então ela vai guardando tudo que ela pode dentro dela, ela imagina formas de esquartejar uma pessoa, né? Adoro. São pessoas completamente distintas e diferentes. Então a gente precisa aprender sempre a lidar um com o outro. Ao longo do tempo, desses 13 anos de casado que a gente tem, a gente foi lidando isso na vida, onde eu fui aprendendo com ela foi aprendendo comigo, a gente divide isso. Mas eventualmente quando acontece uma discussão, né, graças a Deus lá em casa a gente não tem esse costume, a gente conversa muito e para chegar a uma discussão é porque o assunto realmente não foi muito bem resolvido. Mas tem várias famílias por aí que brigam, se exaltam. E quando você briga, você não vai brigar baixinho assim. Não, você grita. E aí o vizinho ouviu você gritando. A família ouviu, os filhos ouviram muitas vezes. Às vezes tem pai que fala assim, porque eu vou sair dessa casa. E aí o filho ouviu aquilo ali e aí ele guarda essa informação. Sim. E aí de repente você sai de casa. Na cabeça do seu filho, o que ele está imaginando? Meu pai saiu de casa. E de repente você volta. Aí você volta, aí você vai lá pro quarto. Ô, meu amor, me perdoa. Aí as pazes baixinho. Ninguém escuta. O vizinho tá achando que você só brigou e foi embora. O vizinho não ouve as pazes. O filho acha que o pai vai sair de casa. De repente o pai volta e não ouve as... Não. Da mesma forma que você foi, entre aspas, homem para brigar e falar essas besteiras na frente do seu filho, agora você tem que reconciliar. Você tem que chamar a família e dizer assim, ó, me perdoem pelo que eu falei, eu não deveria ter falado isso, que eu vou sair de casa e tal. E você tem que apagar aquela mensagem que foi arquivada na cabeça do seu filho, dizendo, a sua mãe é o bem mais precioso dessa casa, eu honro a sua mãe, eu quero pedir perdão e tal. E aí você reconcilia a família e você apaga aquela imagem falsa, familiar, né, do coração do teu filho. E além de tudo, tá ensinando de que quando que tu erra, que tu é humano. Exatamente. Mas que tu pede perdão, né? Que é humano errar, né? Mas que a gente se arrepende porque a gente quer ser parecido com Jesus. Então, natural fazer isso. E aí com o começa a ser vizinho natural, aí eu recomendo né? assim, ó, com o vizinho, que o vizinho é mais difícil, né? Mas dá um grito lá, meu amor, eu te amo. Daí ele vai ouvir, daí tá tudo certo. Toca a campainha dele, pega ela no colo. Mas também é o Mas- vizinho mas que a vai gente cuidar falou- da vida dele, né? Sim. Mas a gente falava da divisão de tarefas, né? E o que eu vejo, Lucas, é muitos homens se escondendo e não assumindo a responsabilidade e deixando essas tarefas para a mulher fazer, entende? Aí chega em casa, vai para televisão, ou vai para o Netflix, ou vai para o mundo dele, qualquer outra coisa, e não é presente de fato, apesar de presença física, né? Não é presente de fato nas interações do dia a dia da família. Eu vou te dar um exemplo prático na nossa vida, tá? A única mulher lá de casa é minha esposa. Ela é a única que faz xixi sentada, certo? Se o banheiro ficar sujo e respingado de xixi, a culpa é nossa. Quem é que tem que limpar o banheiro? A gente. Não tem lógica ela limpar. Então quem limpa o banheiro lá é eu. Às vezes eu coloco o Pedro, mas a maioria das vezes sou eu. Mas ele tá vendo, né? A gente precisa ter esse entendimento. Valorizar as pessoas que estão com a gente ali. Não custa, às vezes, eu não tenho habilidade nenhuma para dobrar roupa, zero.
Mas também não é por causa disso que eu vou sair jogando a roupa pela casa. Joga num lugar só. Pelo menos facilita a vida de quem vai dobrar, deixa numa pilha só. Gostei muito desse tema. Fala mais. Mas é verdade, né? Tem que ter um lugar. A gente fala que lá em casa, não, a gente tem o cantinho dos jogos, a gente joga tudo lá. O Deco, às vezes, ele tá rodando pela casa, né? Que eu tinha um videozinho que rolou no Instagram, que era a cara do Deco. Ele tira a blusa, tipo, tá suja ou tá limpa? Aí ele não sabe pra onde é que ele leva a blusa, sabe? É que ela não tá muito suja pra ser lavada e nem muito limpa pra ir pro armário, entendeu? Então, aí a fica gente na vai cadeira. nas cadeiras. Teve um dia à noite que eu levantei pra tomar água. Eu disse, o que é isso? Eram as roupas do Deco na cadeira. Isso já me aconteceu também, verdade. Eu tomei um susto. Mas Porque o lá em problema... casa a gente tem um cabideiro e esse cabideiro fica bem do meu lado da cama, assim, na minha reta. E é aqueles, sabe aqueles cabideiros que tem um aqui, um negócio assim? E aí eu botei o meu boné e pendurei uma camisa. Gente, quando eu abri o olho, parecia uma pessoa me olhando. Tomei um susto. E eram minhas roupas. Vamos montar um aplicativo pra dizer pra onde eu coloco essa roupa, entendeu? Aí Né? a gente vai... Mas veja que é isso aí, a gente tem que dividir as tarefas. Todo mundo tem que ajudar um pouquinho. O Pedro já sabe, terminou de comer, leva, poxa, não vai cair a mão, leva lá na pia o negócio, vai deixar aqui pra alguém carregar, se você pode carregar. Ele ajuda a botar a mesa, ele ajuda a tirar a mesa, né? As coisas da mesa, né? Que a mesa é pesada. A mesa fica no lugar. E a gente vê que a gente percebe o papel diferente e até porque tem coisas que sou eu que tenho que falar, Sim. que a coisa acontece. E tem coisa que é ela que tem que lidar, É isso aí. né? E a gente, às vezes, só pelo olhar a gente sabe, né? Quando um tem que entrar em cena ou o outro, né? No dia a Fala, dia. meu amor. A voz da sabedoria aí. Continua, vai. Lucas, eu tenho perguntas. Tu tem perguntas? Tem. Meu Deus Compartilhou do céu. comigo agora sobre uma novidade. Novidade. Aliás, tem algumas que a gente vai compartilhar aqui, mas eu quero te perguntar, primeiro, do Corajosos. Qual foi o desafio? Primeiro, o que é o Corajosos, para quem não conhece, né? Acho que é legal tu compartilhar. Sim, sim. E qual foi o desafio que foi colocado Bom, nas suas assim, mãos? Deco, eu acho que é muito legal falar sobre isso, porque tem coisas na nossa vida que a gente vivencia exatamente o que a Bíblia fala, né? Que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor, né? E se tem uma coisa que eu nunca fiz planos foi no meu coração dizer assim, meu sonho é ser líder de um ministério de homens. Isso nunca esteve latente no meu coração, mas indiretamente eu sempre vivenciei isso, né? Eu passei por uma situação muito adversa junto com a minha esposa na nossa vida, que a gente fazia parte de um ministério onde aconteceram diversas situações que não vem ao caso a gente imergir nelas, né? Mas que nos feriram muito. E saímos, assim, bem feridos dessa igreja, né? Saímos debaixo de bênção, mas feridos, com o coração ferido, com o pé atrás em relação a muitas coisas que a gente começou a pensar, será que vale a pena realmente fazer tudo que a gente faz? E aqueles pensamentos intrusivos que o diabo tenta inserir na nossa mente, porque o diabo não precisa nos desviar da igreja. Né? Tem gente que acha que o diabo quer tirar a gente da igreja. Não, ele só precisa tirar a gente do nosso propósito. Daí ele já atingiu o objetivo dele. Né? E era o que o diabo estava tentando fazer com a gente. E a gente entendeu que não, que ali o lugar que a gente estava chegando na Mais de Cristo, há 4 anos atrás, era o lugar que Deus queria nos restaurar. E o lugar que eu cheguei foi nos Homens Corajosos. Os Homens Corajosos é um ministério de homens da igreja, né, do Ministério Mais de Cristo. Foi por lá que tu conheceu? Isso. A minha esposa já tinha ido no Flowers, que é uma conferência de mulheres que acontece, que é bem famosa ali da Mais de Cristo. Então ela já tinha ido, já conhecia a Mais de Cristo por lá. Mas eu diretamente nunca tinha entrado na Mais de Cristo. A primeira vez que eu entrei foi num culto numa terça-feira. Era um culto bem pequeno, era um culto que reunia lá 40, 50 homens, realmente, mas foi onde eu fui abraçado, onde entenderam minhas dores, onde foram, como o bom samaritano, foram tratando minhas feridas, botaram azeite, botaram os curativos, e aí eu comecei a participar. Esse ministério, né, dos Homens Corajosos é um ministério de homens, voltado para homens, da Mais de Cristo, né, é um ministério que tem uma reunião mensal, tal, e aí depois a gente vai se aprofundar um pouco mais, fala um pouco mais sobre isso. Mas só para vocês entenderem, eu cheguei lá, essa reunião, e dali eu fui participar de um discipulado, que era o discipulado chamado Corajosos, tem um livro, né, Homens Corajosos, que foi publicado pela Mais Publicações, que é a editora da igreja.
E lá são 12 lições. Essas 12 lições, elas tratam sobre diversos temas. Ela começa com coragem e autoconhecimento, depois vai falar sobre paternidade, vai falar sobre filiação, né? Vai falar também sobre sexualidade, enfim, diversos temas, né? Que daí tem que participar para se aprofundar mais neles. E eu fui um a um, fui aprendendo até que chegou a 12ª lição e eu fui participar de um retiro. Eu cheguei lá nesse retiro assim, eu era vendedor de uma empresa, ganhava R$2.000 por mês e mais comissão ali, e assim eu sustentava a minha família. Mas cheguei ali e comecei a ver que, na verdade, eu podia muito mais. Eu tinha um potencial muito maior. Deus estava me revelando ali naqueles dias do retiro, tal, que eu participei, de que Ele tinha algo muito maior para a minha vida, e aquelas feridas que antes doíam, agora eram só cicatrizes, já estavam curadas, e eu saí de lá querendo dominar o mundo. Segunda-feira, cheguei na empresa que eu trabalhava e eu disse pro meu chefe, eu quero um cargo de gerência aqui, eu tenho esse potencial, eu me preparei, eu estudei para isso, eu quero. Os vendedores que entravam na empresa eram treinados por mim. Eu fui o campeão de vendas durante 3 anos consecutivos na empresa que eu trabalhei. Ganhei relógio, ganhei celular, ganhei televisão, ganhei um monte de prêmio. Eles até acabaram com as campanhas porque só eu ganhava. Aí ele foi pro retiro e voltou corajoso. Vai falar com o chefe. E aí assim, a pessoa entrava, ganhava o mesmo salário que eu perdi meu tempo treinando e ganhava reconhecimento, mas não ganhava dinheiro e eu queria ganhar dinheiro. E aí, não, porque tu não tem esse perfil? Então, olha, se vocês não me derem a oportunidade aqui, eu vou me lançar pro mercado. Não, veja bem, aquele negócio, conversa vai, enfim. Fui pro mercado, fui contratado por uma empresa como gerente comercial. Aí eu trabalhei, entrei nessa empresa em novembro, e até em 1º de novembro, e até o final de dezembro, a pessoa que me contratou queria que eu vendesse R$200.000 em serviço. O que é um feito assim muito difícil de ser realizado, né? Não é um produto que tu vende, serviço é muito mais difícil. É um intangível, né? Não tem o celular, tu vê, gostei, compro. Agora o serviço é uma promessa. Aí a pessoa tinha que comprar essa promessa. No dia 17, se eu não me engano, de dezembro, a gente fechou R$218.000 de vendas lá. Batemos a meta, a empresa cresceu 69%. E aí, sim, as coisas foram acontecendo. De lá eu recebi a oportunidade para ir para uma outra empresa como diretor comercial. Então, eu ganhava R$2.000, depois já comecei a ganhar um pouquinho mais na outra, e aí eu fui para diretor comercial nessa outra empresa, ganhando 5 vezes mais do que eu ganhava em 2 anos. Então, Deus me pegou, me colocou nos homens corajosos, me tratou minhas feridas, me projetou para algo muito maior, e eu saí de lá querendo dominar o mundo, e fui dominar o mundo mesmo. Deus me deu essa permissão. E estava atuando como diretor comercial, ganhando um bom salário, né, suficiente para levar a mulher no sushi, comprar Hot Wheels para as crianças. E Deus me falou, agora larga tudo. E eu larguei tudo. E a gente foi viver da fé, isso aconteceu em abril de 2023, né, e de lá para cá a gente vem vivendo essa vida missionária e trabalhando junto nos homens corajosos, crescendo, agora já como professor de discipulado, já também atuando no Corajosos Worship, né, participando dos retiros. Aquele primeiro retiro que eu fiz, eu já fui em outras 8 edições como pastor, né, como participante do retiro, não mais como participante, como como equipe, né, equipe de trabalho do retiro, e também ministrando a vida dos homens. E lá ministrei sobre sacerdócio, né? Contei um pouco da minha história com a minha esposa, um pouco dessa história que eu contei aqui para vocês, falei para eles nessa oportunidade que a mulher foi feita de qual parte do homem? Costela. Você chega no açougue, compra uma costela, chega em casa e come, igual você come um peixe cru? A costela tem como comer crua? Não. Costela exige um tempo de fogo, né, de colocar ali na brasa, muito tudo tempo. Certinho e tal, para poder no tempo muito certo ficar molinho e você poder desfrutar. A mulher é da mesma forma, precisa ser conquistada, precisa ser ganha. E aí fui falando isso para esses homens. Então, indiretamente, sempre envolvido nesse ministério. E aí, Deco, o tempo foi passando, e aí chegou o fatídico dia que foi ontem. Eu sou líder do Corajosos Worship, estava lá no meio do ensaio, e a gente teve um líder excelente, que foi o pastor Xandão Souza. O pastor Xandão é uma pessoa excepcional, ele desbravou, ele foi o primeiro pastor e líder dos Corajosos, ele que começou tudo, que junto com o pastor Júnior construíram esse projeto. O Xandão teve aqui, né? Inclusive vocês entrevistaram. Sim, E o Xandão
ele tem, assim, uma história de vida incrível, um cara que falava Flamengo, problema, e Deus transformou a vida dele. Hoje ele é uma figura pública muito conhecida, envolvida na área, né, da política, enfim. E por esse viés, ele tem esse chamado, ele precisou abrir mão da liderança dos corajosos. E durante um tempo, os corajosos ficaram com uma equipe de liderança, mas sem um líder principal, sem uma figura. O pastor Júnior, há algum tempo, vinha orando. E sendo bem sincero com vocês, nunca passou pela minha cabeça, eu vou ser líder dos corajosos. Não. Se eu falar isso, eu estaria mentindo. Mas chegou que o nosso pastor nos chamou para uma reunião e falou abertamente para a gente de que ele tem algumas pessoas que dizem que ele tem um defeito, que ele não gosta de ouvir os outros, ele prefere ouvir Deus, que para mim é uma grande qualidade, né? Porque quando você ouve a Deus em detrimento de ouvir os outros, você não erra, né? Você toma a decisão correta. E ele falou, pastor Lucas, Deus me falou que você vai ser o novo líder global dos homens corajosos, né? O líder global porque a nossa igreja ela tem várias extensões, nós temos congregações, temos extensões da nossa sede que estão espalhadas por Santa Catarina e também já fora do país, né? Em Orlando, estamos na Espanha, na Itália também, no Paquistão, né? No Paquistão tem muita gente que não quer ir, né? Mas vamos lá, nós temos uma igreja lá de 1.000 membros, sabia? Uau. Nossa igreja lá é muito forte. É um trabalho assim que o pastor Jonas John está fazendo lá, que é um trabalho excelente. Assim, Tem que ser crente mesmo. Tem que ser muito crente. Já botaram fogo em igrejas, mas enfim, esse é outro tema para um outro momento. E aí eu assumi esse desafio de liderar essa equipe. Na verdade, não de liderar, mas de ser um facilitador, né, de ajudar a continuar construindo tudo isso que está acontecendo. Então a gente tem essa responsabilidade de fazer esse projeto acontecer, e esse ano temos alguns desafios. A gente vai fazer um costelaço para 2.000 homens. Uau. Gratuito, sem cobrar ingresso. A gente vai fazer uma conferência só para homens no mês de agosto. Costelaço no mês de agosto, a conferência em setembro, onde a gente vai reunir lá com certeza mais de 3.000 homens que vão estar lá não para ver um artista. Não é isso. Vão estar lá para a restauração do sacerdócio. Tem uma palavra liberada sobre a nossa vida esse ano, que esse ano é o ano da colheita. A gente crê nisso. E tudo isso que vem sendo plantado, ele vem sendo construído afiando o machado, né? Que é o que a gente... Se me der 4 horas para cortar uma árvore, vou passar 3 horas afiando o machado. Então, como que a gente faz isso? A gente discipula as pessoas, né? Então, aquele discipulado que mudou minha vida, hoje a gente aplica isso na vida de outros homens. Aquela reuniãozinha que era 60 homens, né? Na nossa última reunião tivemos 300 homens, né? E no próximo dia 17 de fevereiro temos a nossa próxima conexão, onde tem jiu-jitsu, tem exposição de carro antigo, tem tiro ao alvo, tem exposição de moto, tem café gourmet, tem lá uma cadeira de barbeiro que dá um tapa na barba dos homens lá na entrada. Às vezes o homem chegou da correria, vai lá, faz a barba, entra bonitão lá para participar da conexão, tirar as fotos. E o momento realmente é de interação, dessa conexão, desse network, de construir isso, de saber que o Deco, né, tem um trabalho que pode ser que me ajude, eu tenho um trabalho que pode ser que ajude o Deco. A gente construir essas relações dentro da igreja e se fortalecer a cada dia mais como homens. E também, diante do discipulado, vem também o retiro e todo o trabalho que a gente tem com os GCs, que são grupos de comunhão que a gente desenvolve, acontecem em várias regiões da cidade, que são específicos para homens. Por quê? Porque a gente fala de assuntos para homens, né? Restauração de sacerdócio, pureza sexual. Tem gente que fala assim, mas por que pureza sexual, pastor? Porque tem gente que está casado e é impuro sexualmente, né? Que tem várias mulheres, ou olhar para várias mulheres. A Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal. Então, se parece mal, já tem que fugir, né? Tem que se abster, né? A Bíblia diz que a gente tem que resistir o diabo, né? E aí ele fugirá de vós. Mas da aparência, a gente precisa fugir, não resistir. Resistir, eu estou frente a frente. Fugir é fugir, eu não quero nem ver, eu tenho que sair fora. Né? Fechou, você correndo. A gente precisa tomar cuidado, porque assim, o diabo nunca vai vir travesti de coisa feia. Ele sempre vai se apresentar para o homem com aquele mulherão, uau, né? E até aí tudo bem, a gente sabe que isso pode acontecer. Agora eu tenho um segundo problema. O segundo problema é aquela que é cheirosinha, arrumadinha, não é tão bonita, mas está sempre ali por perto. E aí você acaba flertando sem nem prestar atenção que está flertando.
E tem um outro agravante ainda, que tem homem que se envolve com mulheres que chamam a atenção dele. E sabe qual é o problema? Que o homem ele tem medo de chegar em casa e dizer assim, meu amor, hoje eu fui elogiado e eu gostei. E aí isso vai gerando problemas. Porque às vezes a tua esposa não sabe que aquele tipo de elogio é que mexe com você. Então você precisa falar para ela te elogiar, para você não ter isso fora, você ter isso em casa. Você tem que estar bem relacionado com aquela que você decidiu viver a sua vida. Aí tem homem que responde mensagenzinha, para de graça, irmão. Não tem que dar nem papo. Não existe esse negócio, o homem tem, eu tenho amiga. Não, o homem não tem amiga, não tem essa história, não existe isso. Se não é amiga da minha mulher, não pode ser amiga. Tem gente que mas eu tô num lugar público. Não dê carona, não vá para lugar público, não, vá com a sua esposa ou com outra pessoa, tem que ter esses cuidados, sabe? A gente tem que ter um cuidado, às vezes assim, eu vejo que uma mulher do trabalho ou de qualquer outro lado precisa de ajuda, né? A gente às vezes percebe, pode ser até na igreja. Sabe o que eu peço? Peço pra Nana resolver. Exatamente. Eu não vou parecer que é alguém que tô ajudando lá. Eu prefiro que, neste caso de mulher, ela que lide, ela que apareça, ela que resolva. É que mulher gosta muito de atenção, né? Então imagina, se você vai lá e dá... Tipo, aconteceu uma coisa comigo, aí você percebeu, e se você vai e resolve comigo, eu vou dizer, uau, ele prestou atenção em mim, aí já começa aquele negócio, né? Agora, se você pede pra sua mulher, então ela vai ficar honrada de uma mulher ajudou, mas ela não vai ter nem ideia de que foi um homem que ajudou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e vice-versa, né? Porque a gente é muito de relacionamento, né? Muito de relacionamento, de estar perto, de encostar, então é muito importante a gente isso. E uma coisa que eu acho muito importante também dessa parte dos homens corajosos, né? Vou falar como mulher, porque a gente veio de uma igreja que o grupo de mulheres era muito forte. Tinha culto de mulher, tudo de mulher sempre. Chá de mulher, mulher se encontra pra grupo de comunhão. E os homens, quando conseguiam fazer um churrasco, meu Deus, tinha que fazer um futebol pra eles se encontrarem. E quando a gente veio na Mais de Cristo, assim, que teve o grupo e eu vi que meu marido se encontrou com homens de verdade, sabe? Pra falar da Bíblia que choram, e ele diz, né? Homem não chora pouco, homem chora muito. E é muito importante, porque assim, quando os homens eles se encontram e entendem o sacerdócio, eles entendem o lugar deles em casa, entendem o lugar, né, ao lado da esposa, dos filhos, a casa flui muito melhor. Porque a gente precisa... Às vezes a gente quer colocar o marido... Né? Não, aqui é o teu lugar, tu fica aqui, faz isso, faz aquilo. A gente quer controlar as coisas, mas não é a gente que faz, não é... A gente pode dar o direcionamento e ajudar as coisas da casa, né? Tipo, eu e você, a gente tava falando que, não trabalha fora. Meu Deus, mas a gente trabalha em casa. Quantos filhos a gente tem, quanta coisa a gente tem pra fazer. Imagina tudo que você faz com o que ele faz fora, né? E tem aquele negócio, o homem traz o dinheiro e a mulher faz o sustento, né? Tem um memezinho disso. Então, a gente tem esse poder de transformar. E como meu marido falou, às vezes a gente vai chegar em casa, o marido vai chegar em casa e vai contar, amor, levei aquele elogio. Será que a gente vai entender e receber isso, né? A gente tem que ser muito sábio em receber isso ele tá me contando porque ele tá precisando de ajuda, que ele não quer pecar, que ele tá fugindo da aparência do mal, né? Então, ele tá me contando, não é pra eu virar escandaloso e sair gritando e bater nele. Porque não aconteceu nada. Ele me contou antes de acontecer. Antes de ele querer que acontecesse. Então, a gente tem que entender que a mulher sábia lá de Provérbios 31, não é só Provérbios 31. Mas desde o Provérbios 1, Deus está falando ali sobre ser mulher sábia. Então, a gente tem que entender o nosso papel. O homem entendeu dele e assim a gente junto conseguir construir a relação da nossa casa. Né? Uma engrenagem que trabalha junto e que entende que o Espírito Santo é o que lubrifica essa engrenagem, vai tudo funcionando como tem que funcionar. Né? Posso dar um testemunho aqui? Vou dar um testemunho sem falar o nome, né? Mas só para vocês entenderem, né, como Deus é precioso. Ele fala meu líder. Sou fulano, né? Há 3 anos no retiro, cheguei totalmente destruído. Tentativa de suicídio, meu casamento acabado, vício em jogos e com uma masculinidade totalmente fragilizada. No retiro, a tua pregação me tocou muito e finalmente entendi o papel do homem na família. Hoje fico muito feliz em tê-lo como líder deste ministério que me trouxe novamente a Deus. A propósito, eu me divorciei, mas no dia 3 de dezembro de 2024 nos casamos novamente. Ai, que lindo. Uma família restaurada e mais unida que nunca no caminho e propósito de Deus. Muito obrigado. Que Deus derrame bênçãos na tua vida e todos da nossa igreja. Vamos encher o céu. Ai, que lindo. Então veja só, há 3 anos atrás eu ministrei lá, né, já como participante da equipe, né, não como retirante. E Deus já me usando, e eu nem sabia. Olha como Deus vai construindo. E aí meu pastor falou, Deus mandou
pastor, se Deus mandou, nós estamos juntos. Estamos juntos, agarrados, vamos fazer isso aí acontecer. E sabe, minha esposa, né, minha mulher, minha auxiliadora aqui, é também super envolvida com o Ministério de Mulheres, que também é muito forte ali na igreja. E a gente tem entendido que se o homem vai bem, se a mulher vai bem, o Ministério de Casais vai bem. Se o Ministério de Casais vai bem, a vida financeira vai bem, os empreendedores vai bem, a igreja roda. A igreja funciona, então por isso que a gente tem que estar muito bem alicerçado nesse processo. Historicamente, mulheres, como a Jéssica acabou de falar, também sempre foram, né? Sempre foram mais à frente, sempre foram desenvolvidas, sempre procuraram eventos, sempre se expuseram. Então, se tem uma dificuldade, se tem um desafio, uma procura outra, os homens Elas mais são retraídos. mais inteligentes, né? Essa é a verdade. E aí Elas os homens são mais todos retraídos nos cantos aqui, ó, braço cruzado. Né? Então chegou um momento, batendo cabeça, sem dividir com ninguém um problema que poderia ser facilmente resolvido. Elas são mais inteligentes porque elas compartilham tudo, né? Tem gente que diz que mulher é fofoqueira, eu não acho. Eu acho que elas são inteligentes, elas compartilham as coisas para se resolver mais fácil. Mas acho também vem que o homem não pode chorar, que o homem tem que ser forte. Que o um homem pouco cultural, né? Não. Isso, eu acho que tudo isso enfraquece. Eu choro pra caramba, eu choro mais que ela. É verdade. Ele chorou. E aí, mas já nessa linha, cara, eu acho que a gente tá vivendo um novo momento. Sim. Porque eu vejo iniciativas como a tua e tantas outras que estão surgindo, né? Do Corajosos e tantas outras que existem hoje, de homens se reunindo. Existe um novo momento, Lucas. Sim. De homens se levantando não só no Brasil, mas muito no Brasil. Eu creio nisso, né? eu creio. Os GCs, inclusive eu tô dentro de um grupo discipulado que chama de GD, liderando. E, cara, a quantidade de homens, todo mês é homens novos entrando. Né? Então, glória a Deus, e a gente está num novo momento. Né? E eu creio e tenho certeza que Deus vai fazer algo maravilhoso através desse projeto. Nós estamos falando de homens que viviam há 20 anos, 21 anos juntos, sem nunca ter casado, que entenderam a importância da aliança e falaram, não, eu vou me casar. E casaram, então vivendo bênçãos fora do comum, porque muitas vezes faltou na vida dela, aquele discipulado, aquela presença da igreja. Porque assim, a igreja, ela não é o culto. O culto é a reunião da igreja. Mas a igreja é quando a gente passa a se reunir nas casas, nos lares, quando a gente tem um momento de mesa, um momento de comunhão, um momento de discipulado, fora daquele horário. Porque como é que eu vou dizer que eu amo a minha esposa encontrando com ela 2 vezes por semana durante 2 horas? Não tem como. Só, vou me encontrar na quarta e no domingo durante 2 horas. E detalhe, sem perguntar nada, sem falar nada. Tem que aceitar tudo que for. Né? É o louvor que vem de lá. É isso que é a igreja, o culto, né? Enfim, é a reunião dos santos, é o que nos fortalece. A gente tem que cultuar, mas não é isso que nos faz crescer. A gente tem que ter esse entendimento. A igreja é uma facilitadora da vida das pessoas. Mas o que faz a gente crescer é a comunhão, é a mesa. Onde é que Jesus se revelou aos discípulos? Na mesa, no partir do pão. Então a gente tem que entender que o discipulado, o grupo de comunhão, ele é importantíssimo para o crescimento do homem e da mulher, o crescimento da família. Então a nossa igreja, ela valoriza muito isso. A gente realmente entende, né? Nosso pastor, ele não abre mão desse tempo de mesa, de ter essa questão de família. Sábado, não tente falar com ele, que ele vai estar com a família dele, porque isso é realmente algo precioso. Precisa estar latente no nosso coração essa verdade, né? E a gente tem procurado ser exemplo em todas as áreas. A gente sabe que cada vez com grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Cada vez mais a gente vai sendo visado. Botei um adesivo da igreja no carro para evitar pecar no trânsito. Ajuda, sabia? Mas não foi aquele tudo posto daquele que fortalece, não, né? O adesivo mais de Cristo, ali, o nome da igreja. Porque, assim, é uma das coisas que, como homem, me fazia pecar. Não assim, não sou de xingar, nunca fui, mas, assim, de me deixar irritado. Como é que esse banzo aí não sabe dirigir isso? E aí, querer discutir. Então, assim, a gente tem que começar a ser referência em todas as áreas. A gente vai entendendo que cada pontinho da nossa vida que a gente ajusta, a gente melhora, a gente constrói, leva essa escadinha para frente, faz com que as coisas fluam de forma saudável, né? Uma das coisas que eu acho que é diferente, fazendo uma analogia, é o espelho. Mulher anda com o espelho o tempo inteiro. Cara, ela tá se reconhecendo o tempo inteiro. Verdade. E homem não olha no espelho. Hein? Tem medo, né? Tem medo de se olhar, né? Então esses grupos faz a gente se olhar. Faz a gente olhar quem a gente é. E assim, eu fico muito feliz em ver a entrega de cada homem ali que realmente tem mudado de vida, tem mudado sua história. Um homem que tem sua vida restaurada não é só uma vida que ganha, é toda uma família, é todo um contexto.
Um homem que restaura a sua vida, restaura a sua esposa, restaura seus filhos, restaura as pessoas que estão ao redor dele. Lá no trabalho ele vai ser uma pessoa melhor. Tudo vai mudando. Eu acredito muito que essa restauração do sacerdócio, o entendimento de quem o homem é como cabeça, de que não é o homem que manda e não é a mulher que manda, quem manda é Deus, e os dois têm que aprender a ouvir a voz de Deus, né? Às vezes fica aquela disputa dentro de casa, eu mando e tal. Tem homem que diz que manda, que é mentira, a gente sabe quem é Deus, a mulher e depois nós, né? Assim que funciona o ciclo. Não, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Não, mas não tem que ter essa separação, brincadeiras à parte, né? Sim. O cordão de 3 dobras, o que é? Tem gente que fala assim como um triângulo, né? Já vi muitas pessoas falarem cordão de 3 dobras como um triângulo. E tá certo também, mas um dia eu estava estudando até para fazer um casamento e Deus me falou assim, o cordão de 3 dobras é como uma corda, é como uma trança. Você vê 3 pontas no começo, mas quando você começa a trançar o cabelo das meninas, daqui a pouco tu não sabe onde é a ponta da esquerda, a ponta direita. Não, é assim, é o homem, a mulher e Deus. Eles começam a se entrelaçar tanto que daqui a pouco você olha para o homem, você enxerga Deus, você olha para o homem, você enxerga a mulher, você olha para a mulher, você enxerga Deus, a ponto de já nos perguntar assim, vocês são irmãos? Porque vocês são tão parecidos? Uau, que bom! Uhum. Que bom, é porque a convivência é tanta, a gente é tão íntimo, que a gente se torna parecido, né? Uhum. Temos mais... Fala. Tô incentivando aqui. Tô tocando. Ela não quer Não, falar. mas parabéns, Não, então. não sei, ela tá quieta hoje. As mulheres estão quietas não, hoje. Sabe o que é? É que ele tá dormindo. E eu entendo, ela quer ali deixar ele mais quietinho. Faz sentido. Se ela começa a falar, ele vai começar a se atiçar. Mas ele é uma bênção, né? Tá vendo? Sim, ele é Não chorou nem uma vezinha, né? Podia chorar aqui pra participar. Podia chorar pra me pegar ele Daqui a pouco. Vai lá, Deco, desculpa. Conta pra gente também desse projeto que Deus colocou na vida Sim. de vocês, que é a Joy School. Deixar minha esposa falar um pouquinho. Tá bom. Então, a Joy, eu acho que a gente já falou alguma coisa sobre a Joy da outra vez, não? Da outra vez ela era um projeto e agora é uma realidade. Agora é uma realidade. A gente já... A Joy é uma escola de adoração, né? Então, a gente quer fazer as pessoas entenderem que a adoração não é o que a gente vê no altar. Né? A adoração é o que a gente estava falando aqui. É o que a gente vê em casa, é o nosso coração de entrega a Deus. Eu posso adorar a Deus lavando uma louça, como eu posso adorar a Deus dançando na igreja, como eu posso adorar a Deus cantando. Ou então, com aquilo que eu estiver fazendo, eu tenho que estar adorando a Deus. Né? Então, a vida adora a Deus. Então, essa escola veio para que a gente pudesse ensinar isso para as pessoas, a voltar, na verdade, a ensinar a respeito disso. Porque eu lembro que há um tempo atrás, né, quando eu era adolescente, menor, a gente tinha muita adoração, era muito mais fácil, parece que a gente conseguia, sabe, discernir isso melhor. E depois tudo virou música, né? E começou tudo chamar levita, e a gente fala assim, gente, mas não tem mais ninguém vivo da tribo de Levi, como é que a gente chama o povo de levita? Como é que eu vou levitar? Sou tão pesado. Mas, né, tem gente que gosta de chamar de levita, ok? Mas levita, se a gente for ler na Bíblia de verdade, não era quem cantava. Era quem montava as tendas, era quem desmontava, era quem limpava, era quem carregava. Então, era quem fazia bastante coisa, né? Se a gente for chamar de levita, acho que deveria ser a diaconia, né? O pessoal que tá lá trabalhando mesmo na igreja. Então, isso... Ó, viu? Participação especial. Então, isso a gente tirou do papel, né? De tudo que a gente tem vivido e está vivendo. E a gente quer realmente ensinar aquilo que Deus nos presenteou. Então, realmente adorar com todo o coração, adorar com quem a gente realmente é, com toda a entrega. E isso a gente vai fazer, né, aulas online, a gente vai ter PDF e tudo mais, e vai ser lançado no próximo mês, em fevereiro. Então, acreditamos que sim. Que dia que vai ser esse episódio aqui que nós estamos gravando? Domingo agora? Então é o seguinte, a nossa intenção é no último final de semana de janeiro, que se eu não me engano é dia 26, né? 26. Domingo é 26. 26 de janeiro a gente vai estar lançando a landing page. Exatamente. Positivo. Então essa semana aí a gente vai estar fazendo esse trabalho. Toda essa história da Joy School partiu de um sonho que Deus me deu. Foi um sonho meio visão, né? Porque tem pessoa que, será que eu tô sonhando? Sonho é quando tá dormindo, visão quando tá acordado. Então acho que fica fácil de distinguir. Começou como um sonho, eu acordei, continuou na visão, e eu anotei tudo que Deus me colocou lá, né?
E dentro disso, baseado em Romanos 14:17, que é o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, nasceu a Joy School, né? Joy de alegria em inglês. Então a gente entende que a igreja precisa voltar a celebrar. Durante muito tempo a gente virou refém do famoso worship, né? E aquelas só nas igrejas e todo mundo balança aqui, chora e falta celebração. O povo de Deus, toda vez que levava a Arca da Aliança, ia na frente dançando, celebrando, salmodiando. Quando os muros de Jericó caíram, foi debaixo de festa, de grito, né? As trombetas tocando, o pessoal festejando e bum, as muralhas caíram. Então, a gente passa a entender algumas coisas do porquê que a igreja talvez tenha algum tempo vivenciado. Eu não estou aqui de forma alguma criticando o worship, porque eu amo, eu também tenho músicas assim, nesse estilo. Né? Worship é toda forma de adoração, né? Mas enfim, nesse estilo que colocaram dentro de uma caixinha como um worship, né? Enfim, eu gosto e amo adorar assim, mas eu acredito que a igreja precisa voltar a celebrar. A igreja precisa voltar a salmodiar, a dançar. E não é só eu que acredito, não. Tenho caminhado com uma galera que tem vivido dessa mesma forma. A Mãe de Cristo é uma igreja que a gente tem celebrado muito, porque imagina, quando a gente está vivendo o ano da colheita, né, na nossa igreja esse ano. Quando eu penso em colheita, sei lá, eu penso naquelas famílias italianas, tudo tocando pandeiro, dançando, colhendo uva, pisando na uva. É assim que eu vejo. Então é isso que a gente tem levado para a nossa igreja nesse ano e para a nossa vida como ministério também. A gente entende que a Joy School está rompendo alguns caminhos que precisam ser direcionados na vida das pessoas. Porque tem gente, Deco e Nana, que acham que eu só adoro se eu estiver tocando violão. E não, cara. Você está lá no infantil, cuidando de uma criança, ensinando Jesus para ela. Isso é uma linda forma de expressão de adoração. O Ministério de Casais, ensinando sobre amor, está adorando a Deus através do ensino. Quem está pregando está adorando a Deus, usando a palavra como instrumento. A diaconia, que está limpando um banheiro, que está lá colocando um envelope, está adorando a Deus com o seu serviço. O pessoal que está no som, na iluminação, e enfim, toda parte que serve a igreja, a intercessão, todo mundo adora. E a escola tem alguns pilares, né? Só vou colar aqui, porque eu não vou lembrar todos de cor. Mas a nossa ideia é, primeiro, trabalhar a adoração com entendimento, né? Como assim, pastor Lucas? Que adoração com entendimento? Entendimento de que a gente é filho. A Bíblia vai dizer em João capítulo 4, 23, que vem a hora e já chegou em que verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. E aí um monte de gente prega dizendo assim, porque esses que Deus procura para si. Não, a Bíblia fala assim, porque esses é o que o Pai procura para si. Então, tem um pai procurando filhos que o adorem. Então, é isso que está faltando, o entendimento de filho. E tem um monte de gente que não consegue reconhecer Deus como pai porque tem problema com o seu pai. Então, precisa restaurar essa identidade de filho, essa identidade de adorador como filho, para compreender quem Deus é. O segundo pilar que a gente trabalha é sobre justiça nas artes. Como assim? A gente precisa entender que Deus ele é justo em toda a expressão de arte. E tem um monte de gente que começou a entregar tudo na mão do diabo. A dança é do diabo, tal ritmo é do diabo, tal, enfim. Né? E a gente precisa entender que o diabo ele não criou nada. O diabo ele só veio para roubar, matar e destruir. Então ele não é criador de nada. Nem os demônios que servem ele foram criados por ele. Foi Deus que criou. Então Deus ele é criador de todas as coisas, de toda forma de arte. Toda a expressão artística procede de Deus. Então a gente tem que entender que a gente precisa compreender como que Deus trabalha com essa justiça dentro das artes. Né? Como que a gente pode entregar isso para Deus. Terceiro tópico é paz no Espírito Santo. Né? Então, que paz é essa? A paz que excede todo entendimento. Como que alguém que está preso, como Paulo, pode escrever que existe uma paz que excede todo entendimento? Como que alguém que está preso fala de algo tão profundo? A gente fala sobre isso na escola. Né? A questão da alegria inspiradora, então, esse é o tópico principal que eu diria, porque quem me conhece sabe que eu estou o tempo todo brincando, sorrindo, fazendo piada. Essa é a minha vida. Porque eu acredito que sorrir e ficar triste dá o mesmo trabalho. Só que sorrir levanta a face.
e fica triste, baixa, né? Daí tem que fazer botox, essas coisas, eu não tenho esse dinheiro. Então, vamos sorrir que já ajuda, né? E a Bíblia vai dizer que o coração alegre aformoseia o rosto. Então pode ser até que tem um monte de gente que está nos assistindo que nem é tão feio assim, só está sorrindo pouco. Não é verdade? Então a gente tem que entender que a gente precisa... De onde vem essa alegria que nos inspira? Por que em meio à luta a gente consegue celebrar? Por que em meio a situações adversas, em meio a largar tudo e viver uma vida missionária, a gente continua sendo feliz? Porque a felicidade não está atrelada a coisas, e sim aquilo que tem dentro de você. E a gente ensina sobre isso. E por último, a excelência criativa, que ninguém pode falar de Deus sem falar de excelência. Porque se tem algo que é excelente, é viver uma vida em Deus. Deus, ele criou tudo da melhor forma possível, né? Todas as coisas. Criou com as suas próprias mãos, o sol, as estrelas, toda a natureza que a gente desfruta, o homem, enfim, né? Fez o rascunho, depois botou para dormir, fez a mulher, né? Fez o protótipo e aí veio a versão final, né? Melhorada. Então, assim, por que essa excelência criativa existe? Por que a gente tem que ser criativo em tudo que a gente faz? A criatividade hoje é o que move as pessoas. Por que as pessoas são contratadas em empresas e ganham bons salários? Porque elas resolvem problemas de forma criativa. E a gente precisa trazer isso para a nossa vida também. Como que a gente vai superar os obstáculos do dia a dia, da nossa vida, da nossa caminhada cristã? Sendo criativo. Jesus era o cara mais criativo do universo. Ele ressuscita, chega para uma mulher e fala, ó, eu sou Jesus, eu ressuscitei, mas não conta para ninguém. O que ela faz? Sai contando para todo mundo. Jesus vai lá, cura o cego, cospe no chão, põe no olho. No outro ele fala, no outro ele cospe na língua. Que coisa louca é essa? É a multiforma de graça de Jesus trabalhando na nossa vida. E a gente precisa levar isso também como adoradores, de também ser criativo na hora de adorar o Senhor. Porque tem gente que quer fazer sempre a mesma coisa. Aí tem hora que Deus fala assim, não, cara, não é assim que eu quero que tu me adore hoje. Hoje eu quero que tu deite no chão. Hoje eu quero que tu louve de costas. Aí aparecem esses loucos por aí, né, cantando de costas e tal. Por quê? Porque são pessoas que vivem a intensidade da adoração na vida deles, né? A gente tem vivido isso também. Deus já me fez ministrar, às vezes, na hora de orar pelas pessoas, ao invés de usar óleo, usar água. Por quê? Não sei. O Espírito Santo mandou, eu usei a criatividade e bora. E assim foi, fluiu. Então a gente tem que entender, né, esses viés. São esses 5 princípios que vão fazer girar, né, todos os módulos. A escola ela tem 5 módulos com 5 aulas cada um, então são no total 25 aulas, né, que a gente vai estar ministrando, com 2 aulas bônus que falam mais profundo sobre... Isso, é uma escola online, né? Muito bem lembrado. Perfeito, é online. Eu já quero já. E tem duas aulas bônus onde a gente fala sobre composição, né? Então, que é um viés que Deus tem colocado na minha vida. Deus me deu a honra já de compor uma música chamada Rei da Glória, que foi gravado pelo Isaías Saad, pelo Juliano Som. Tem mais de 1 milhão já de visualizações aí, junto com outros amigos, né? E outras composições minhas. Criativo. E também a gente ensina sobre a questão de prática de ministração. Então, estamos falando de altar mesmo, né? Como um ministro de louvor tem que se comportar, tal. Então, a escola ela pode ser adquirida, né? Você pode acompanhar a gente aí no @joy, que é JOY, School, que é escola em inglês oficial, Joy School oficial. Lá você vai encontrar a nossa landing page, que vai te direcionar a comprar esses módulos, enfim, né? A gente tem um PDF que vai ser disponibilizado ali, e a partir desse PDF você vai poder comprar os módulos separados, né? Eu quero só um módulo sobre excelência criativa, eu quero só um módulo sobre identidade. Então, tudo você vai poder comprar essas aulas separadas, ou você pode adquirir toda a escola, e tem também as nossas mentorias, que daí a gente pode ir presencialmente também até lá, ensinar lá para o Ministério de Louvor, fazer um acompanhamento de 6 meses com essa equipe, né? A gente já tem feito isso com algumas pessoas, e também na nossa própria igreja, onde a gente faz essa mentoria com os ministérios que a gente cuida, né? A equipe do Almoço com Deus ali, todo o Ministério de Louvor, que caminham comigo, e também o pessoal do Corajosos Worship tem participado já dessa mentoria, né? Junto comigo, e durante bastante tempo também o pessoal lá do sul da ilha, né? Onde a gente serviu lá durante 2 anos lá na igreja, também a gente mentorou essas pessoas ao longo desses 2 anos, e fomos validando, né? Criando através da nossa experiência de vida, que eu faço parte do Ministério de Louvor desde os 7 anos,
Então, eu tenho 35, né? São 28 anos imerso no Ministério de Louvor, sem ficar fora nenhum momento, né? Sempre ali trabalhando com o Ministério de Louvor, entendendo sobre pessoas. E assim, tem gente que pergunta, né? O que vocês são? Vocês são ministros de louvor? Não. Nós somos pastores, Deus nos levantou para pastorear pessoas, a gente tem pastoreado nos corajosos, a gente também pastoreia pessoas na área de adoração, que é o que a gente tem se proposto a ensinar, e usa o louvor como ferramenta, como um atrativo, para que isso abra portas para a gente ir nos lugares. Né, Judá? A Judá já está cantando já. Judá quer falar. Ficou claro? Ficou muito claro, mais que então claro. Tá bom. A Nana já vai então, ser a Joy aluna School aí, viu? Oficial. J-O-Y School, que é S-C-H-O-O-L, oficial. Joy School Eu Oficial. já quero. Aí, ó. Amei. Bem assim. A gente está começando, né? Nosso ministério efetivamente como família, né? Nosso ministério chama Puro e Simples, né? Que essa camisa que a gente, inclusive a gente vende essas camisetas para sustentar a nossa família, né? Deus tem nos levado a isso, é uma música que Deus me deu e a partir de lá Deus tem me falado, é isso que eu quero, que vocês levem a pureza de vocês, a simplicidade, porque eu sou vida real, né? Vocês sabem, eu falo isso para vocês o tempo todo. A vida como ela é, não tem esse negócio, criar máscara, põe filtro no Instagram, não, mano, vai lá com o cabelo despenteado mesmo, bota a cara e fala o que Deus tá mandando você falar, porque tem gente que quer criar um cenário, claro, isso aqui é lindo, maravilhoso, claro que é, né, para que seja vendável para as pessoas, eles assistam, ok, mas se a gente não tivesse nada disso, esse papo ele continuaria sendo relevante e eu tenho certeza que tocaria a vida das pessoas, porque o que a gente precisa é levar a mensagem que Deus colocou na nossa vida para frente, sem reinventar a roda. Adão tinha umbigo, o que importa? O que importa é que Jesus salva, transforma, cura, liberta, é isso que está faltando. A gente precisa levar Jesus para as pessoas. A Bíblia diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Aí tem um monte de gente querendo convencer o que é pecado ou não para as pessoas, não é isso. A gente tem que apresentar Jesus, porque Jesus é aquele que entra e traz consigo o Espírito Santo, é ele que... Não adianta tentar abrir a mente de alguém. Adianta eu falar para alguém que viver uma vida de fé é maravilhoso se a pessoa não viver? Não adianta, ela vai ter que viver. A pessoa, né? Exatamente. Durante muito tempo a gente fez isso, eu fiz isso, eu tinha vontade de ficar com um taco de beisebol na frente da igreja, quando as pessoas passassem, dar uma atacada na cara, entra aqui, vai ouvir a palavra, vai se converter. Não adianta, não é isso. Sim. Olha só, o que eu tenho aprendido? Deus é amor, certo? Então eu não tenho como levar alguém que é amor com outra forma que não seja amor. Não tem como. Quando tu descobre a verdade, tu fala assim, meu Deus, eu quero que todo mundo saiba. Exatamente. E aí essas pessoas procuram tantas outras coisas, né? E não acabam procurando Jesus. Sim. Tu fala, gente, mas assim, não, é aqui. E aí dá essa vontade mesmo de dar uma socadinha, né? Mas é isso, a gente tem que entender que às vezes tem pessoas que só vão te ouvir se primeiro elas entenderem que elas estão sendo amadas. Isso é em todas as áreas, principalmente a área, né, que o pessoal mais toca hoje é como falar com um homossexual, que Jesus salva, que ele cura, que ele transforma, amando essa pessoa. Você não ama o pecado dela? Óbvio que não, a gente não compactua com o pecado. Mas a gente tem, né, pessoas que a gente conhece que tiveram sua vida transformada nessa área porque em primeiro foram amados, tiveram a mão estendida. Calma, vem pra cá, vamos curar essas feridas aí, vamos entender quem é Jesus? E aí isso vai sendo trabalhado na vida da pessoa, ela vai compreendendo quem Deus é. E o próprio Espírito Santo vai fazer essa ação. Nós, como igreja, nós vamos fazer o nosso papel. Você está errado. Você está equivocado. A Bíblia diz assim, 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 assim. Mas com amor. Porque tem gente por aí que chega... vagabundo, não sei o quê. Não é assim. Não é assim, não é isso. Não é isso que transforma as pessoas. Aqui não entra. Não é isso que transforma as pessoas. Não, o que conquista a gente em qualquer lugar que a gente vai? Ser bem atendido, não é? Vai lá no restaurante, o que faz a pessoa voltar? Ser bem atendido. O que faz a pessoa ficar na igreja? Ser amada. E o amor, ele constrange, né? Eu lembro que no trânsito, uma vez, um cara, eu acho que eu tava andando devagar na pista da esquerda, não sei o que era. E eu sei que eu fiz errado mesmo. E ele pegou, grudou o carro atrás, assim, ó. E não saiu. Ele ficou muito bravo. Mas assim, meu Deus, esse cara vai passar por cima de mim na BR. Aí ele pegou, ele colou, ele me ultrapassou. Só que ele colou no motorista, assim, em mim, né? E aí me soltou.
E aí eu peguei, olhei pra ele e falei assim, ó, me perdoa, me desculpa. Aí quando eu fiz isso na BR, tá? Tipo, eu tava a 80, 90 e ele ali do meu lado. E aí eu peguei assim, me perdoa, eu não vi, me perdoa. Ele olhou pra mim e ele tava assim, bravo, com aquela cara de bravo, assim. Ele foi assim, tá, beleza. Tipo assim, ele fez assim, Aí nessa hora eu falei assim, nossa, como o amor constrange, né? Porque se eu fizesse igual, eu tava na mesma situação que ele, né? Um xingando o outro. E quando tu recebe uma forma, a pessoa não sabe nem lidar com aquilo, parece. Quando se sente que tu é amado, né? É assim, qualquer situação, né? Uma briga acaba desse jeito, né? Você corta ali e fala, não, eu errei, me desculpa, tal. Assim. Então é isso que a gente precisa levar pra vida das pessoas também. Tá faltando isso, né? Né, ajudar? Ajudar, tá. Deixa a Nana pegar, deixa a Nana. Eu quero pegar ele um pouquinho, olha só. Oi, gente. Judá está com quantos? 3. 3 meses. Nossa, 3 meses, Judá. Tá grandão, né? Ah. Lindo ele. Tá bravo, tá bravo. Vamos Mas finalizar ele aqui foi bem, então. né? Ele foi Obrigado. bem. Obrigado, mano. Cara, Ó, obrigado mesmo. Como é bom, né? Como demoramos pra fazer esse papo novamente, Meu Deus, né? não. Vocês Vocês são tops, né, mas cara? vocês Essa são uma família maravilhosa. E a essa- gente fica lá, tem um grupo que fica lá com vamos agora, vamos marcar nos cafés. O café não saiu ainda, meu Deus. Judá já tem 3 meses, não saiu o café. Mas é uma alegria sentar Vai com sair, vocês, vai compartilhar. Tem um pãozinho ouvir ali, as vai histórias, tem um sair o pãozinho. Ouvir as histórias de vocês, né? Ver como vocês têm construído a família de vocês, né? E são exemplos pra nós. Amém. Né? Então, continuar levando isso, né? É uma honra mesmo dividir essa mesa, né? Continuar dividindo as nossas histórias, né? E que a gente possa fazer isso tantas e tantas vezes. Só deixando aí que a gente tá com as nossas agendas abertas, né? A gente tá disponível, a gente vive essa vida missionária, não cobramos cachê para ir em nenhum lugar, mas se a igreja que nos chamar quiser nos ofertar alguma coisa, a gente não vai achar ruim, não. Né? O que nos ajuda, nos abençoa. Então, pode nos acompanhar lá no Instagram, que é Lucas Carminati Oficial, como nosso sobrenome, Lucas Carminati Oficial. E também, né, a Joy School, né? J-O-Y School Oficial, Joy School Oficial. E o meu WhatsApp, né, vou deixar aí, é 489-9618-9551. Você fala com a nossa equipe, que é eu e a minha esposa. Boa essa equipe, né? Muito boa, muito boa. A melhor equipe. Obrigado, tá? Obrigado mesmo, de coração. A gente ama vocês demais. Eu acho que esse projeto é incrível. Não pode parar, não pode parar. Já passou muita gente boa aqui, né? Meu Deus, eu fico olhando ali no YouTube e falo, cara, eu sou honrado de estar aqui. Minha esposa também, né, meu amor? Fala aí, meu bem. A gente Dá fica tchau muito feliz de estar nessa mesa. Deixa eu chegar mais perto. A gente fica muito feliz de estar nessa mesa, de estar com vocês, de estar aqui, de realmente falar o nosso testemunho, né? Porque eu digo que gerar um testemunho dói, né? Não é fácil. Mas quando a gente conta assim, a gente conta com a alegria do que Deus fez. Amém. Então que a gente possa gerar cada vez mais testemunho para que a gente possa realmente contar e contar para que as pessoas entendam o amor de Deus mesmo e que elas saibam que elas podem passar também por tudo que a gente passou e viver grandes coisas em Deus e também vir aqui contar o testemunho delas, né? E ter esse momento e transformar a vida de tantas pessoas. Então, obrigada por agradecer que a Gabi foi batizada na Mais de Cristo, a voz de Lucas Carminati, o louvor de Lucas Carminati. 2 horas lá cantando. Mas eu também queria agradecer vocês, que vocês são muito especiais, que a primeira vez que eu conheci vocês, que foi aqui no podcast, né, vocês são aquela família que dá vontade de ficar perto, né, a gente tem que marcar de verdade. E assim, é bem isso que eu sinto de vocês. Por exemplo, até como acho que eu comentei com o Deco, que quando a gente, sei lá, precisar de quando conversar com casais, um casal que me vem à mente são vocês. Porque é bem isso que eu sinto de vocês. Pessoas puras e pessoas simples. E que a gente pode compartilhar tantas alegrias, as bênçãos, né? Que vocês vão se alegrar junto e as tristezas também. Então, assim, um casal que me vem na mente quando eu quero... acho que eu precisaria conversar, tal. Eu falei, é vocês que vêm no meu coração. Claro que a gente tem amigos bem próximos, né? Sim. Mas vocês são um casal, assim, que eu sinto isso, sabe? Eu sinto essa alegria de poder compartilhar as coisas. E porque tem pessoas que a gente fala, será que a gente conta, não conta, né? Algumas bênçãos. Sim. E eu sinto isso de vocês, essa pureza, essa simplicidade, de verdade. Que bom. De verdade. Show. Muito feliz. Valeu. Mais um. Fechou. Renatinha, muito obrigado aí pelo apoio, como sempre. Obrigada, reestreando 2025 nessa mesa aí dos computadores aí com a gente. Muito, muito, muito obrigado. Para você que acompanhou nosso podcast de hoje com Jéssica e Lucas Carminati e Judá,
leva esse assunto, né? Compartilha tudo que a gente colocou aqui, YouTube, Instagram, leva isso para mais gente que precisa ouvir um pouco do que a gente compartilhou sobre família, responsabilidade da mulher, do homem, dentro de casa e tantas outras coisas aqui colocadas hoje. Né, meu amor? Ai, muito obrigado, né? Por dividir essa mesa com você. Maravilhosa. Muito bom. Love is in the air. A gente tava falando antes o quê? Como é que é? A costela leva tempo pra assar? Ela fala assim, ela fala que eu tô colocando lenha na fogueira. É isso Então, aí, eu tô colocando lenha na fogueira. Tem que manter o fogo aceso o dia Parabéns, inteiro, não tem? tá indo bem, tá indo bem. Brincadeiras à parte, obrigado por você que nos acompanhou aqui. Fica com Deus. Tchau, tchau.